Pronto, galerinha, vamos retornando para a nossa aula. E aí, pessoal, nós estamos falando sobre os sistemas operacionais, a classificação desses sistemas operacionais. E eu estava conversando com vocês que no processo do desenvolvimento desses sistemas operacionais, as empresas, elas organizam as suas equipes para desenvolver por módulos, tá? Módulos, tá certo, galerinha? E aí, pessoal, um desses módulos é o desenvolvimento do gerenciador de processos. Esse gerenciador de processos, que é um módulo que existe em todo o sistema operacional, ele é responsável por realizar execuções de diversas atividades. Então, esse gerenciamento de processos, ele realiza o quê? O processo, ele é um programa, todo processo, ele é um programa em execução. Então, ele realiza essas atividades, tá? Todas as atividades que são relacionadas ao gerenciamento de processos. O que acontece? Nós temos o escalonamento de processos, a criação e a exclusão de processos que o usuário precisa realizar, a suspensão e a retomada de processos. Então, imagine aí que uma atividade, que um processo, que um programa esteja executando, ele deu problema, tá? Ele dá um erro, ou então ele fica muito lento, e você quer simplesmente fechar o processo, fechar o programa. Você só consegue fazer isso porque o SO, ele tem um mecanismo que já foi programado para realizar a suspensão e a retomada de processos, tá? Então, toda atividade que a gente consegue fazer na sala de aula, que toda atividade que a gente consegue fazer no computador, como, por exemplo, eu vou fechar aqui o Google, porque ele está muito lento, e eu vou abrir ele novamente. A gente só consegue fazer essa atividade hoje em dia porque existe um gerenciamento de processos dentro do sistema operacional. Eu percebi que tem um software, né, que tem um aplicativo que precisa ser atualizado. Está pedindo aqui para atualizar. A gente só consegue ter essas informações porque existe uma programação lá dentro do SO, lá dentro do sistema operacional, que acusa que aquele software precisa ser atualizado. Então, se lembrem lá das primeiras aulas de sistema operacional, que eu falei para vocês que ele gerencia tudo que acontece dentro de uma máquina. E todos esses gerenciamentos, pessoal, eles só são realizados porque existem programas, existem linhas de código lá dentro do sistema operacional que foi desenvolvida, pensado para resolver aquele problema. Então, vejam a dimensão, a grandiosidade que é a lógica para desenvolver um sistema operacional. Se a gente estava batendo cabeça para criar lógica no semestre passado, né, no módulo passado, para a gente desenvolver uma calculadora, utilizando aí uma função para somar, para subtrair, para multiplicar e para dividir. Eram só 4 funções. O programa de vocês não dava nem 50 linhas de código. Não dava nem 100 linhas de código, por exemplo. Né? E aí a gente precisou colocar uma lógica, criar uma lógica bem feita para a calculadora funcionar, por exemplo. Agora, imagina uma programação como essa da calculadora, só que ela sendo realizada com mais de 1 milhão de linhas de código. Que todos esses módulos, eles precisam funcionar perfeitamente juntos. Isso aqui, pessoal, tudo que a gente faz
que a gente faz dentro de uma máquina, a gente só consegue porque um programador, um conjunto de programadores pensou naquele recurso do SO. A gente tem uma lixeirinha, que tudo que a gente exclui vai para a lixeira. E depois a gente pode esvaziar a lixeira. Isso daí só é possível porque alguém pensou em desenvolver isso no sistema operacional. A gente tem um aplicativo que consegue acessar uma página web. A gente só consegue fazer isso por conta de todos esses desenvolvedores. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês são etapas da criação de um sistema operacional. O gerenciamento de memória é mais um dos módulos que precisam ser desenvolvidos em um SO. Ele executa, né, para que seja executado um programa, todo programa necessita estar na memória. Então, essa atividade realiza o controle de partes da memória, ele decide quais processos ou partes dele que irão ser transferidos para a memória e da memória vão para o processador ou algo do tipo. Então, imaginem antigamente, meu povo, que não tinha SO, que não tinha sistema operacional para fazer todas essas atividades dentro de uma máquina. Era quase impossível, né? Não tinha condições de ter uma máquina como hoje, antigamente, porque eles não tinham ainda um grande programa que fizesse todas essas atividades. Então, aqui a gente está visualizando outras atividades que o SO ele é responsável por executar. Nós temos também o gerenciador de armazenamento em massa, que é a gerência de armazenamento em massa, que normalmente são atividades relacionadas ao gerenciamento de disco, o local onde a gente armazena informações. Então, o disco rígido, que tanta gente chama, o HD, que a gente fala bastante, ele precisa também ser gerenciado. E quem é que gerencia o HD? Quem é que gerencia onde cada informação deve ficar armazenada? É o SO. Então, alguém precisou criar a sequência de comandos para que o SO conseguisse gerenciar todas as informações que são armazenadas dentro de um HD. Olha aqui, gerenciador de espaço livre. Existe um local no sistema operacional que a gente possibilita melhorar o gerenciamento de espaço livre. Normalmente, as informações elas podem estar armazenadas em vários locais e isso acaba, de alguma forma, trazendo lentidão na hora de pegar essas informações novamente, que elas estão espalhadas. Então, existe um gerenciamento de espaço livre que a gente consegue organizar as informações para que todos os tipos de informações eles fiquem no mesmo local, tá? No mesmo local, juntinhos. Então, se são informações diferentes, de tipos diferentes, eles vão ficar juntinhos, tá? Alocação de espaço de armazenamento também faz esse gerenciamento. E o escalonamento de alocação de disco, que é o aumento, a diminuição da alocação de disco. Tudo que eu falo de disco aqui é aquele HD, é o HD da máquina. Ou então é o local onde todas as informações ficam armazenadas no teu celular também, por exemplo. Nós temos um outro tipo de gerenciamento, que todos os SOs precisam ter um arquivo desenvolvido para isso, que é a gerência de sistema de arquivo. Ele realiza e cria e possibilita que os arquivos sejam criados. Você cria e apaga arquivos. Então, você só consegue criar um novo documento no Word, por exemplo. Eu quero criar um novo documento no Word. Você só consegue fazer isso. Eu errei o documento, coloquei um documento errado, por exemplo.
Vixe, errei o documento. Não era isso aqui não era o Word não, era Excel. Ah, então eu vou apagar. Para a gente, hoje em dia, é lindo e maravilhoso isso aqui, né? Eu crio, eu apago, eu modifico, eu mudo o lugar. Aí eu errei a pasta, não é essa pasta aqui. Vou colocar na outra pasta da máquina. Pessoal, hoje em dia, para a gente, isso aqui é muito tranquilo. Mas tudo isso, essas pequenas atividades que nós realizamos dentro de um computador pessoal, de um notebook, PC de mesa, de um celular, de um tablet, você só consegue fazer todas essas atividades porque tem um programa que foi desenvolvido por alguns programadores para realizar o gerenciamento de arquivos, tá? Então, ó, ele suporta a manipulação de arquivos e diretórios, ele mapeia esses arquivos para a memória secundária. Olha aí. Ele cria cópias de arquivos em mídias de armazenamento secundário. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, pessoal? Para vocês entenderem que o SO, ele tem muitas obrigações dentro de uma máquina. E que cada obrigação que a gente consegue visualizar, e principalmente aquelas que a gente não consegue visualizar, porque são muitas, se lembrem que o SO esconde muita coisa da gente. Ele não deixa quase nada visível para a gente, porque ele sabe que a gente vai fazer bagunça. O usuário, ele não vai saber utilizar todos esses recursos. Então, o SO gerencia e ele deixa disponível para a nossa visualização só o que é necessário, porque senão a gente faz bagunça, tá? Então, vejam a infinidade de recursos que ele tem. E eu quero que vocês entendam, que pelo menos vocês parem para pensar que toda atividade que o SO faz tem linhas de código, tem uma pessoa, um grupo de pessoas que precisou desenvolver todas essas atividades. Então, ao longo dos anos, os sistemas operacionais, eles vão sendo modificados, eles vão sendo cada vez mais sofisticados. Por exemplo, o Android, né, que foi um dos grandes lançamentos aí de sistemas operacionais para dispositivos móveis, que são sistemas operacionais pessoais. Ele, desde quando ele foi lançado até hoje, o Android ele passou por várias e várias versões. Várias e várias versões. Então, até hoje, ele não parou de ser atualizado. Por quê? Porque ele está em constante transformação. Porque toda vez que os programadores que criaram o Android observam que precisa melhorar um recurso, que precisa adicionar um novo recurso nos aparelhos celulares, eles vão e modificam. Então, tem muitas coisas que hoje em dia os celulares com Android fazem que há alguns anos atrás eles não conseguiam realizar. Por quê? Porque ainda não tinham aplicações que tinham sido desenvolvidas. Hoje em dia nós temos várias aplicações, nós temos diversos tipos de aplicativos que você pode instalar, por exemplo, no teu celular com Android. E você só consegue fazer isso porque o sistema operacional Android ele está em constante evolução, em constante melhora, né? Os programadores vão melhorando cada vez mais, tá bom? E aí, pessoal, nós temos uma outra atividade que os SOs precisam realizar, que também é o gerenciamento de todo o dispositivo. E esse gerenciamento de dispositivo aqui existe em todas as máquinas. Não importa se é um celular, não importa se é, por exemplo, um servidor, não importa se é um computador de mesa, um notebook ou um tablet. Ele tem esse gerenciador de dispositivos, tá? Que são as peculiaridades dos dispositivos, que especificam o hardware, tá? Então, ele acaba caracterizando, ele acaba dando características, especificando o hardware que existe na máquina. Então, tem hardwares
que existem em máquinas diferentes. Então, tem uma máquina que tem um tipo de hardware, tem outra máquina que tem outro tipo de hardware. Porém, se lembrem que o SO, hoje em dia, ele pode ser utilizado por diversos tipos de máquinas. Vocês se lembram? Então, eu posso, por exemplo, utilizar o Windows em um computador da Samsung, mas eu também posso utilizar o Windows em um computador da Lenovo. Eu tenho a possibilidade de utilizar o mesmo sistema operacional em máquinas diferentes, que tem hardwares, talvez, de marcas e tipos diferentes. Então, isso também só é possível graças ao gerenciador de dispositivos. E aí, pessoal, para a gente começar aqui a falar sobre os tipos de sistemas operacionais, uma outra classificação, nós temos um livro, que é um livro que rege aí os sistemas operacionais, que é o livro de Tannenbaum, tá? Que é o autor, que se eu não me engano, eu já disponibilizei para vocês. Se eu não tiver disponibilizado, vocês me cobrem, que eu vou disponibilizar, tá? Esse livro de Tannenbaum foi o livro que, por exemplo, os meus professores, na época deles de estudante, estudaram com esse livro. E sistemas operacionais. No tempo que eu estudei com esse livro. Então, pessoal, é uma geração, né? Existem várias gerações que estudam com esse mesmo livro. Ele é atualizado, ele se atualiza, já tem novas versões. E a nossa disciplina, eu sempre utilizo tópicos desse livro. Então, aqui, pessoal, Tannenbaum, ele fez uma classificação dos sistemas operacionais que ele chama de zoológico. O zoológico dos sistemas operacionais. É como se fosse uma grande classificação, tá? Ele classifica os sistemas operacionais como se fosse um grande zoológico. E aí, galerinha, eu queria que vocês copiassem esses tópicos, porque nós veremos todos eles, tá? Nós já vimos alguns desses aqui, como, por exemplo, nós já falamos sobre os sistemas operacionais para tempo real. A gente já conversou sobre eles. Nós já falamos sobre os sistemas operacionais para multiprocessadores, que é o que nós acabamos de conversar, tá bom? E nós veremos outros desses. Agora a gente vai conhecer mais sobre esse daqui, sistemas de computadores pessoais, tá? Na nossa aula agora a gente vai começar a falar desse aqui que eu estou circulando agora de verdinho, tá bom? Então, de todo esse zoológico, a gente já falou dos multiprocessadores e o de tempo real. E agora nós iremos falar dos computadores pessoais, tá bom? Então, escrevam esses tópicos até mesmo para vocês já irem se antecipando. Se antecipem, galerinha. Tem o costume de antecipar o conteúdo, tá? Então, você já pode ir atrás de conhecer um pouquinho mais, tá? Sobre esse zoológico dos sistemas operacionais. De já, eu falo para vocês, a dica, depois dessa aula, vão atrás de conhecer um pouquinho mais sobre mainframes e sobre servidores, que serão os próximos que nós iremos conversar, tá bom? Eu, nessa aula de hoje, ainda vou falar um pouquinho sobre eles, mas nós teremos uma aula dedicada só para eles, tá certo? Então, esse aqui é o grande zoológico de Tannenbaum, tá? Dos sistemas operacionais, é o grande zoológico dele. É uma forma que ele criou para classificar melhor os sistemas operacionais. Então, pessoal, vocês me dêem um retorno aí se vocês já conseguiram copiar para eu passar para as próximas partes, né? Para os próximos slides. Então, copiem aí. Mainframes, servidores, multiprocessadores, computadores pessoais, tempo real,
embarcados, né? Sistemas operacionais para sistemas embarcados e Smart Card, tá? Então, aí, vou dar pelo menos um minutinho aí para vocês terminarem. Um minutinho aí para vocês, tá? Para vocês terminarem de copiar essa classificação do zoológico, tá bom? Pronto, galerinha. E aí, pessoal, deu tempo? Deu tempo, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se a galerinha falou alguma coisa, se estão com alguma dúvida, alguma pergunta. Meu povo, depois me dê um retorno aí se eu coloquei para vocês lá no nosso grupo o livro, viu? Se eu não tiver colocado, vocês podem me cobrar que eu passo para vocês. Eu tô com saudade das mensagens de vocês lá no grupo. Vocês estão muito silenciosos nesses últimos tempos, viu? E aí, galerinha, vamos lá, let's go. Então, pessoal, os sistemas operacionais, uma das classificações são os sistemas operacionais pessoais. Olha aí. Então, no nosso zoológico, deixa eu voltar aqui, no nosso zoológico tem vários. Agora a gente vai focar nos sistemas operacionais pessoais. Então, tem como objetivo principal fornecer a um único usuário uma boa e simplificada interface. Eita, foi um quebra-língua aqui, né? Então, pessoal, todo sistema computacional, todo sistema operacional, todo SO pessoal, ele tem como objetivo possibilitar que o usuário ele consiga ter uma boa interface de utilização, né? Uma interface simplificada, uma interface que o usuário consiga utilizar muito bem aquela máquina. E aqui um dos principais, né? Um dos muitos sistemas operacionais pessoais, porque não existe só o Windows e o Linux, existem muitos outros, tá? E aí uma curiosidade que eu já posso passar para vocês, aumentar a tarefinha de casa de vocês, tá? Vejam aí, pessoal, quais são os outros tipos de sistemas operacionais pessoais que existem. Coloca aí, escreva, né? Escreva pelo menos 10 tipos de sistemas operacionais pessoais que existam. Coloquem aí, pessoal, para vocês pesquisarem quais são os outros tipos de sistemas operacionais pessoais que existem no mercado para o usuário ter um bom acesso às máquinas. Hoje em dia, galerinha, vocês só estão conseguindo assistir essa aula aí do outro lado da telinha porque hoje em dia existem os sistemas operacionais pessoais que nos possibilitam a gente ter um acesso mais rápido e fácil, mais simplificado da máquina, tá bom? Sabe-se pela história que os primeiros sistemas operacionais, eles eram desenvolvidos em computadores de grande porte. Isso aí a gente já sabe. Isso daí faz parte da história, tanto da história dos computadores, quanto da história do SO. E aí a gente já teve essas aulas anteriormente, tá bom? Os até então existentes, como por exemplo o Unix,
e o BSD. Porém, alguns jovens programadores foram guiados pela ideia de criar um sistema operacional para uso de pessoas comuns. Essas pessoas comuns sou eu e são todos vocês aí do outro lado da telinha. E todos nós e todas as pessoas que utilizam o computador. Ah, mas tem uma pessoa da minha família que utiliza o computador em uma grande empresa, que ela faz todo o gerenciamento de planilhas, de finanças. Ela também ela também é um usuário comum de máquina, tá? Então, não importa esse tipo de máquina que vocês veem aí nas empresas. Ah, é uma empresa de finanças, é uma empresa de contabilidade, é uma escola. Todos nós, normalmente utilizamos computadores e nós somos usuários comuns das máquinas. Tá bom, galerinha? Então, isso só é possível porque um dia um grupo de pessoas falou, peraí, só tem sistema operacional para essas máquinas gigantes. A gente nem tem acesso a isso daí, a gente não tem nem dinheiro para comprar uma máquina dessa. Vamos começar a desenvolver um sistema operacional que seja mais fácil para o uso de pessoas comuns. Então, olha aí, um dos primeiros a pensar desta forma foi Steve Jobs. Foi este carinha bem aí que a gente conhece muito bem ele, né? Ele é o idealizador da Apple. E ele tinha esse pensamento de criar um sistema operacional que fosse de mais fácil utilização e compreensão do usuário. Fundador da Apple, desde a criação de sua empresa, seu principal foco foi a criação de computadores para o dia a dia das pessoas. Lembrando que, no início, as máquinas só eram utilizadas em grandes empresas, em grandes universidades, eram muito caras. Uma pessoa não tinha condição de comprar uma máquina e colocar na sua casa. Não tinha nem computador pessoal naquele tempo. Então, um dos grandes entusiastas do computador pessoal, para nós termos essas máquinas hoje em dia, foi Steve Jobs. Então, desde o início da criação da sua empresa, o foco dele sempre foi desenvolver máquinas que pudessem ser utilizadas no dia a dia das pessoas, incluindo aí os sistemas operacionais mais fáceis de serem operados. Então, o foco dele, além de desenvolver máquinas que pudessem ser utilizadas no dia a dia das pessoas, ele também queria um sistema operacional que as pessoas conseguissem utilizar essas máquinas de uma forma mais fácil. Porque antigamente era difícil, meu povo. Vocês viram. Era cartão perfurado, era uma máquina que não tinha nem tela para a gente nem visualizar o que tinha escrito. Quando começou a ter tela, e quando começou a ter sistema operacional, tudo era através de um monte de linha de código. Então, Steve Jobs começou a pensar de forma diferente. Então, o lançamento do Apple I, lá em 1976, um dos primeiros computadores pessoais, foi um marco na história da computação. Foi um marco da história para todos nós hoje em dia. Então, vejam aí a importância de uma empresa para o desenvolvimento e até para a acessibilidade, né, para o acesso a tipos de computadores que hoje nós temos. Precisou ter um entusiasta na frente, né? Um dos primeiros computadores pessoais. Foi um marco na história da computação. Jobs, ele fez questão de criar um sistema operacional do zero. O cara não quis copiar nada, não. Ele fez na raça, né? Ele fez do zero, sem se basear aí no Unix. E aí vocês se lembram quem é o Unix, né? Fiquem lembrados da história. Tinha aí o Unix, que ele foi um dos primeiros, foi o primeiro sistema operacional aí com foco, tá? Nos sistemas operacionais privados. Se lembrem que muitos, né, a maioria, 90% dos sistemas operacionais que hoje existem, eles pelo menos têm alguma coisinha
do Unix. Então, Jobs, né, o Steve Jobs, ele não quis se basear no Unix. Ele criou um do zero. Aí vocês se perguntam por que o sistema operacional da Apple não roda em nenhum outro tipo de computador. Porque o Steve Jobs criou um SO dedicado especificamente para o tipo da sua máquina. Ele criou o sistema, e até hoje é assim, tá? Cria sistemas operacionais dedicados exclusivamente para um tipo de hardware. Exemplos, bons exemplos de uso desses tipos de sistemas operacionais, que são os sistemas operacionais pessoais, são os computadores domésticos. Então, nós temos, né, os computadores domésticos, que são esses que nós temos mais acesso, certo? Que normalmente a gente utiliza o Windows Vista, 7, 8, 10 e todos os outros que virão posteriormente, tá bom? No futuro. E nós temos também o Linux, né? Nós temos o Ubuntu, nós temos todos os outros sistemas operacionais que são do tipo Linux. Então, Windows e Linux, todas as suas versões que vocês imaginarem, são sistemas operacionais pessoais que também são utilizados para computadores domésticos, tá? Nos dias de hoje, amplamente usados para processadores de texto, planilhas eletrônicas, acesso à internet e muitos outros, tá? Esse tipo de SO, esse tipo de sistema operacional, ele é extremamente utilizado também pelas empresas, escritórios, residências, onde ele possibilita a facilidade e ele tem uma grande eficiência nos recursos que são oferecidos por ele. Então, muitas empresas, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, a galerinha aqui, todo mundo na sua mesinha. Muitas empresas trabalham com planilhas eletrônicas, como eu conversei com vocês até no módulo passado, né? Para depois vocês irem atrás de aprender Excel. Então, o Excel ele é um tipo de planilha eletrônica que é muito utilizado nas empresas. Então, muitas empresas optam por utilizar o Windows em suas máquinas porque precisam de um grande criar grandes planilhas e o Excel tem vários recursos. Então, esses tipos de sistemas operacionais pessoais domésticos, eles já foram pensados, né? Os recursos que existem dentro dele foram pensados para a utilização do dia a dia das pessoas. Então, nós temos até alguns aplicativos como notas, né? Aquelas notinhas adesivas, sabe os post-its que nós temos aí nos nossos cadernos? Tem um aplicativo do Windows que tem aquelas notas adesivas para você colocar na tela de forma virtual, por exemplo. Nós temos o Word, nós temos o Paint, nós temos aplicativos de música, coisas básicas que um usuário do dia a dia provavelmente necessite. Então, esses tipos de sistemas operacionais pessoais, eles já vêm com um grande recurso de aplicativos pensados para a utilização do dia a dia. Ok? Então, pela facilidade, eficiência e por ele ter vários recursos, eles acabam tornando as atividades e as tarefas do dia a dia mais fáceis, tá bom? Então, hoje em dia, para a gente aqui, é muito melhor a gente ter um computador pessoal doméstico. A função dos sistemas de computadores, né? Os sistemas de computadores pessoais é oferecer uma boa interface para o usuário. Então, antigamente, a gente já teve até uma aula no início do nosso módulo agora, de SO, que eu mostrei para vocês que os primeiros SOs, eles não tinham essa interface bonitinha, colorida, com tantos aplicativos, mas ao longo do passar dos anos, foi tendo a necessidade de criar novas ferramentas, de criar uma interface mais interativa, que o usuário bate o olho
e consegue identificar o que está acontecendo ali. E aqui nós temos, né, 3 potências, né, na área dos computadores pessoais e na área também, principalmente dos sistemas operacionais pessoais, que é o Linux, a Apple e o Windows, né? Então, são 3 grandes potências. Pessoal, segundo o computador que existe aí no histórico, no museu, o primeiro computador pessoal foi este daqui, ó, lançado em 1971. Esta criaturinha bem aqui foi o primeiro computador pessoal, tá? De acordo com o histórico. Ele tinha 256 bytes de memória. Está falando de byte. Ele só tinha 256 bytes de memória. E aí você tem 8 GB de memória no teu celular e acha pouco, né? Você tem essa quantidade de memória na tua máquina e acha pouco. Esse primeiro aqui tinha só 256 bytes. E foi anunciado na revista, né, científica americana, e ele custava $888 na época. Na época, isso aqui hoje em dia já é muito dinheiro. Imagine naquela época, né? Lá em 1971. Não possuía CPU, olha aí. E era como outros sistemas desta época, projetado para o uso educativo. Então, normalmente era usado só em universidades, tá? Os computadores pessoais, eles são normalmente utilizados por um único utilizador, com o intuito de realizar tarefas gerais, tais como processamento de texto, navegação na internet, e-mails, execução de conteúdos multimídia, jogos, programação de computadores. Então, o uso de um modelo de computador pessoal pode requerer algum conhecimento sobre o sistema nele utilizados, tá? Mas não é operativo e as aplicações necessárias para uma pessoa possuir sobre escrever um programa de computador. O que é que está falando aqui? Está falando o seguinte, que toda pessoa, quando compra um computador novo, né? Eu sempre usei a vida inteira Windows. E eu comprei agora uma máquina com Linux. Você vai precisar reajustar o seu conhecimento sobre como utilizar o sistema operacional. Não vai ser difícil. Por quê? Porque você vai ler as instruções, né? Tem lá o nome do aplicativo, você vai clicar, você vai conseguir interagir da melhor forma possível e você consegue utilizar a máquina. Porque você só vai utilizar como um usuário comum. Não é igual antigamente que para você utilizar qualquer aplicativo você precisava ser um programador, tá? Mas é importante conhecer a estrutura do sistema operacional, porque se você não conhece, você não vai saber todos os recursos que ele tem disponível para te ajudar. Então a Microsoft, ela desenvolveu o Windows, que é líder no mercado, né? O mais conhecido aí perante todos os lugares, apesar de grande número de cópias ilegais. Isso aqui foi que eu já conversei com vocês, né? A pirataria do software. A gente tem softwares proprietários, que é o caso do Windows. O Windows, para você instalar ele na tua máquina, você tem que pagar a licença. Então, se você não quer um software pirata e você não quer pagar o valor que o Windows cobra, então a melhor opção para você é instalar um sistema operacional Linux, que eu indico o Ubuntu, que é muito bom, tá bom? Erros e falhas frequentes, por exemplo, podem acontecer no sistema operacional que está pirateado. Sua primeira versão foi o Windows 1.0 e foi lançado lá em 1985. Então, de lá para cá, o Windows mudou muito, teve muitas versões, tá? Muitas versões no mercado que possibilitaram que vários usuários pudessem utilizar as ferramentas de uma forma mais fácil. E tudo isso aqui são exemplos de computadores com sistemas operacionais pessoais, tá bom?
Nós tivemos aí o Windows XP, que durante muitos anos foi o líder de mercado. E depois dele veio o Windows 7, né, que foi a grande paixão de muita gente. Nós temos aí, pessoal, o Windows 8, que a gente já conversou. Todos esses sistemas operacionais, eles foram dedicados para PCs de mesa, mas a partir daí também, o Windows 8 ele conseguia ser rodado em tablets, tá? A partir daí, pessoal, foi que a Microsoft começou a ficar ligada também para dispositivos móveis. Existem muitos celulares hoje em dia que utilizam o sistema operacional da Microsoft para rodar nos seus celulares, por exemplo. Nestes sistemas, né, as falhas de cálculo permitem executar cálculos rapidamente e fazer os cálculos mais complexos de forma automática. O que está querendo falar aqui nesse slide? É porque, pessoal, os sistemas computacionais pessoais, eles têm vários recursos, vários aplicativos que te ajudam a resolver vários problemas, criar planilhas, fazer cálculos complexos também. E olha aí quem é que nos ajuda nessa empreitada. É o Excel. O Excel é uma ferramenta que existe nos sistemas operacionais pessoais, nos computadores pessoais, que possibilitam serem criados muitos recursos complexos, tá? Em termos de produtividade, uma pessoa que utiliza uma folha de cálculo é 50 vezes mais eficiente do que uma pessoa que utiliza uma calculadora. Então, é 1000 vezes melhor você criar uma planilha eletrônica para fazer cálculos do que você, às vezes, ficar utilizando a calculadora. Tá? É mais rápido e mais prático e ainda fica registrado. Tá? Um dos mais conhecidos aí é o Excel. Tá? O Excel que é muito utilizado. E aí, galerinha, diante de todos esses computadores, um deles que eu queria que vocês dessem uma olhadinha para a próxima semana, são os MyFrames, tá? A gente conversou sobre os computadores, sistemas computacionais pessoais, tá? Que é uma das classificações do zoológico lá dos sistemas operacionais, que nós visualizamos que eles têm vários recursos, várias versões, diversos tipos. Nós temos sistemas operacionais pessoais que podem ser utilizados em vários tipos de máquinas, que te dão várias aplicações para você conseguir resolver vários dos seus problemas, desde digitar um texto, entrar na internet, editar um vídeo, editar um áudio, criar conteúdos, tudo isso você consegue fazer porque um dia um grupo de pessoas quis desenvolver um sistema operacional para usuários como nós, tá? Para usuários comuns, como nós, tá certo? Que necessitavam de recursos mais dedicados para a nossa realidade. E aí, pessoal, eu deixei para vocês alguns desses slides que falam um pouquinho sobre os MyFrames. Nós teremos uma aula dedicada só para esse tipo de sistema operacional. Mas aqui, pessoal, são sistemas operacionais que são dedicados para super máquinas. Então, existem grandes máquinas com alto poder de processamento que precisa de um sistema operacional dedicado para elas. Já é um outro sistema operacional, né? Uma outra classificação do zoológico dos sistemas operacionais. São os MyFrames, que foi um dos que eu pedi para vocês pesquisarem, conhecerem um pouquinho mais. Tá bom? Então, a dica que eu dou para vocês aí é para vocês irem atrás de visualizar como é que são os MyFrames, tá? Que antigamente eles eram muito utilizados, tá? Em vários lugares. E até hoje são muito utilizados porque são supercomputadores. São os computadores que são utilizados para fazer uma quantidade de cálculos muito grandes, muito poderosos, tá certo? Galerinha, a nossa aula está finalizando por aqui e para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, queria trazer essas dicas para vocês. Revisem a classificação dos sistemas operacionais, vejam aí alguns exemplos de sistemas operacionais pessoais e uma dica, vejam um pouquinho sobre os MyFrames, leiam
sobre os MyFrames. Leio sobre os supercomputadores, sobre as supermáquinas. Nós iremos falar sobre elas ao longo aí das nossas aulas, tá bom? Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau!